Salve São Jorge! Hoje é dia de São Jorge, né? Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos católicos que são aí devotos desse santo forte. Aliás, um santo que é venerado em todo o mundo, tá, gente? Em todo mundo, em vários países do mundo você tem veneração à figura do São Jorge e no Brasil, claro, né, com todo o catolicismo popular, com toda a crença que também mistura um pouquinho de tradição de religião de matriz africana, tudo isso aí misturado deu ao santo guerreiro, né? Ressignificou o santo guerreiro em todo o Brasil. Então um abraço aí para todos os nossos amigos católicos, irmãos católicos e devotos de São Jorge. Olha, no programa de hoje, no meio desse feriadão aqui em todo o estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma entrevista sensacional. Olha, fica com a gente, porque o programa de hoje está maravilhoso e a gente já começa daquele jeito que a gente gosta. Muito bem, gente, olha, é um prazer gigante receber aqui nos estúdios a nossa querida doutora Flávia Tapajós. Bom dia, doutora. Bom dia, Bruno, é um prazer, é meu. A gente já está tentando isso há tanto tempo, né? Enfim, olha, conseguimos. É um desafio conseguir um espaço, né? Ela é palestrante internacional, realiza um trabalho sensacional, trazendo informação. E a doutora Flávia é alguém que eu acompanho há muito tempo, né? Ela tem uma sensibilidade, não exerce apenas o seu papel como advogada e como palestrante, mas uma sensibilidade com a dor das pessoas. Ela está sempre envolvida onde tem o sofrimento das pessoas. E hoje é muito difícil a gente ver isso pelo simples fato de ter um espírito solidário. Nada além disso. Então eu tenho que destacar, tá, doutora, que não admiro a senhora só como alguém que conhece o assunto, quando a gente fala em judicialização da saúde, quando a gente fala de saúde pública, mas como alguém que se sensibiliza. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade tão distante desse aspecto da vida humana, que é se sensibilizar com a dor do outro. Então eu estou sempre te acompanhando, sempre curtindo, comentando, porque sou fã mesmo, isso é verdade. Ah, muito obrigada, Bruno. Mas assim, a advocacia, ela tem o seu lado social, né? Ela tem o lado ali da prestação social do trabalho, né, do serviço. A gente faz um juramento enquanto advogado, um juramento muito próximo do juramento que é feito também na medicina, e eu acho que a ideia é essa, é a gente se sensibilizar, é a gente ser mais humano, e hoje a vida é muito corrida, né? A gente está ali o tempo inteiro nas redes sociais, no celular, no computador, na televisão, é uma gama de informação tão grande que a gente está sempre sem tempo. E o olhar para o lado, o olhar para o outro, olhar para a dificuldade, para o sofrimento, na maioria das vezes não é fácil também. É um desafio, né? É um desafio. Você carrega essa dor, porque eu já percebo que em alguns momentos você se envolve muito com as pessoas, com quem está do outro lado pedindo ajuda. E você sente muito isso também, né? É visível, a gente sente que você se emociona em alguns momentos. Já te vi na porta da UPA pedindo socorro e assim,
por pessoas que estão passando por momentos difíceis, e não tem a ver com política, com esse governo. É uma trajetória inteira, né, doutora? São quanto tempo já atuando assim, dessa forma, nesse trabalho? Eu sou nascida em Teresópolis, né? Antes de fazer a faculdade de Direito, eu cheguei a fazer a faculdade de Medicina na UFJF, em Juiz de Fora. Eu cheguei a fazer faculdade de Enfermagem em Teresópolis. Não concluí as duas faculdades, iniciei o Direito e hoje eu estou formada desde 2005. Então, a gente está aí com 21 anos na advocacia. Meu pai era médico, muita gente na cidade conhece o Dr. Tapajós. A minha mãe é assistente social na área da saúde e acabou que eu não tinha outro caminho a não ser trilhar pelo caminho da saúde, que eu amo. É uma coisa assim que eu faço com paixão, eu gosto mesmo. E foi o que você falou, não é uma questão de governo, mas é uma questão de política, né? Como a gente falava aqui anteriormente, política, ela é inerente à nossa condição humana. A gente faz política dentro de casa, o marido, a mulher, o filho. A gente faz política com o vizinho, com os amigos. E não é uma questão de não querer, de ser apolítico, né? Porque os governos entram, saem, alguns políticos ficam, outros se vão. Mas é uma questão de como fazer uma política dentro desse ambiente de saúde para a população. Porque hoje a gente vê que a saúde no Brasil, ela está sofrendo. Ela está sofrendo nos municípios, ela está sofrendo nos estados, ela está sofrendo no âmbito do SUS e ela está sofrendo no âmbito particular. Todo dia a gente abre um noticiário, vê uma notícia de um plano de saúde que decretou falência, ou de alguém que não conseguiu ser transferido ou atendido, ou um medicamento que está faltando, ou uma inovação de pesquisa, como é a polilaminina, da doutora Tatiana. Aliás, eu vou estar com ela na Alerj semana que vem. E tudo isso influencia no que a gente faz no dia a dia e como fazer política pública, política de qualidade, porque não é porque a pessoa tem um plano de saúde ou ela tem a capacidade de arcar de forma privada com um tratamento que ela não está inserida no SUS também. Doutora, o SUS é, sem dúvida nenhuma, o maior sistema de saúde do mundo e de saúde gratuita. É verdade. A ideia é simplesmente sensacional. É verdade. Em algumas cidades funciona melhor, em algumas cidades do Brasil, inclusive, funciona melhor do que em cidades, sobretudo aqui no estado do Rio, que talvez seja um dos estados, entre outros estados mais pobres, e claro, que sofre muito até no aspecto da corrupção, do mau gasto e gestão do dinheiro público e por aí vai. A UPA, por exemplo, de Teresópolis, que é tão questionada, ela já teve um bom período da sua história, e eu digo isso porque eu fui diretor administrativo da UPA. Nós falamos algumas vezes. Nós falamos algumas vezes. E eu convidei o seu pai em uma ocasião. Porque eu queria conselhos dele, porque ele foi diretor médico, inclusive, da UPA. Numa época em que a UPA funcionou. E eu falei com ele, olha, eu tenho que chamar o doutor Tapajós aqui para conversar com ele, para poder entender para onde foi essa saúde, não o aspecto político, a história envolvendo o Sérgio Cabral e outros casos mais, que fez com que a UPA, que era um projeto inicialmente interessante, se tornasse nesse grande problema hoje para muitas cidades. E eu convidei ele porque eu falei assim, olha, o doutor Tapajós entende de saúde e podia me dar orientações. E a gente teve uma longa conversa e ele foi muito sincero comigo e naquele momento ali eu aprendi muito com ele nessa ocasião. Então a gente não podia deixar de destacar o grande trabalho que ele fez, a história dele como profissional médico, e de ter deixado, talvez, esse grande legado que é o seu trabalho aqui na cidade. Então, eu não podia... Hoje, eu tenho tempo que eu quero dizer isso para você, porque ele foi um conselheiro importante na minha trajetória, na época, dentro da saúde pública. Depois eu desisti e falei, olha, não vou mais mexer com saúde, porque realmente o sistema de saúde é muito delicado, você tem que ter uma estrutura mental que pouca gente tem, né? E é uma loucura, mas ele foi uma grande inspiração e um grande ajudador numa fase da minha
trajetória profissional na área de saúde. É. E eu queria te dizer isso aqui. Muito obrigada. Assim, eu como filha fico muito lisonjeada e assim, muita gente não sabe, mas papai era carioca. Papai nasceu no Rio de Janeiro, morou em Laranjeiras muitos anos e veio fazer faculdade de medicina na FESO, hoje Unifeso, né? Mas naquela ocasião ainda FESO, em Teresópolis. E aqui se formou no ano de 1980. Conheceu a minha mãe, se apaixonou pela cidade, fez concurso público e trabalhou no HCT, São José, Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas, no CEMUSA, na UPA. Eu acho que ele passou aí, né, perpassou por todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados, na cidade de Teresópolis. E, de fato, a UPA, o conceito da UPA, ele é um conceito muito interessante, muito inteligente. A UPA iniciou em Teresópolis com a gestão da Cruz Vermelha Brasileira, da qual eu fui advogada 6 anos, e depois passou para a Fibra, e depois por algumas OSs, depois a administração da própria prefeitura, mas ela, de fato, tem uma importância nas cidades, principalmente, que não possuem um hospital próprio, e nas cidades também que são menores e que acabam precisando fazer deslocamento daqueles pacientes que são recepcionados na UPA, né? Porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento e ela tem o destino de um paciente específico, né? O paciente que está com uma dor de cabeça há uma semana, o lugar dele não é a UPA. O lugar dele é o posto de saúde, é a saúde da família, é a atenção básica, para ser direcionado a um outro encaminhamento, ambulatorial. Só que muitas vezes isso não acontece. Por isso que às vezes a pessoa chega na UPA, fica chateada, fala, mas eu não fui atendido, mandaram eu ir para outro lugar. Justamente por isso, a UPA ela precisa fazer triagem. Ela precisa, a gente tem uma classificação que chama classificação de Manchester, que é aquela pulseirinha vermelha, amarela, laranja e verde. E ela é a que vai dar o direcionamento para o profissional que está na ponta do que é mais urgente, do que tem risco de óbito, do que pode aguardar um pouquinho. Não é que aquela pessoa não está sentindo, até porque se ela foi para um ambiente de pronto atendimento, é porque ela precisa ser prontamente atendida. Mas isso é necessário porque nem sempre tem a quantidade de profissionais adequados para a demanda que chega na UPA, né? Mas como você falou, o SUS, hoje ele é universal, as características do SUS, né? Que é a universalidade, então ele é para o rico e para o pobre, ele é para o brasileiro e para o estrangeiro, ele é para a pessoa que está no Brasil. E é um engano quando às vezes a pessoa fala assim, mas eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do SUS para nada. Você vai num restaurante, ali passou a vigilância sanitária, que faz parte do SUS, você tem um esgotamento sanitário na cidade, ou distribuição de água, ou a própria varreção das ruas, tudo isso faz parte de uma política de saúde pública. Então a gente utiliza o SUS todos os dias. Por mais que a gente tenha plano de saúde, o plano a gente chama de saúde suplementar. Então quem suplementa, suplementa alguma coisa. Ou seja, o SUS não vive sem o plano de saúde e o plano de saúde não vive sem o SUS. E essas engrenagens, nem sempre elas funcionam, né? Como a nossa casa. Às vezes a gente faz uma coisa pensando que vai dar certo outra e nem sempre aquilo funciona. E se essa engrenagem não tiver muito acertada, às vezes a gente tem alguns deslizes. Então a gente precisa de fato de gestão para que as coisas funcionem. Agora, doutora, para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente sabe que nem sempre a gestão, sobretudo nos municípios, ela é eficaz em dar uma resposta. Então, logo, as pessoas têm que optar pela judicialização na saúde para conseguir, às vezes, um exame, uma transferência, por exemplo, o mais comum, pacientes que ficam aguardando 10, 15, 20 dias por um leito. Em Teresópolis, durante os últimos anos, né, a gente vem enfrentando muito problema com a saúde para conseguir o básico.
A judicialização, ela é a única saída hoje para a maioria dos teresopolitanos que precisa de um atendimento de média e de alta complexidade? Ela é. Hoje ela é, sim. Mas a gente tem que pensar que a judicialização, ela não é a solução de todos os problemas. Ela, muitas vezes, ela soluciona emergencialmente, mas ela deve e ela precisa ser utilizada como um alerta para falar, aqui é um ponto sensível, aqui é um ponto sensível, e a administração pública trabalhar esses pontos sensíveis. Porque, como você falou, às vezes é necessário judicializar para que uma transferência aconteça. Quando a gente fala de judicialização, a gente fala em processo. Quando a gente fala em processo, a gente fala em advogado, defensoria, juiz, perito. A gente trabalha uma engrenagem judicial que não é, vou ali, entrei com o processo e acabou. Você movimenta o judiciário e juiz não cria leito. Juiz não cria vaga. Eu não posso, muitas vezes, achar que eu tenho um paciente na UPA que precisa ser transferido, o juiz fala assim, pega ele aqui e leva lá para o HCT, ou leva para a beneficência, porque o que aquele médico que está lá no hospital vai fazer? Excelência, então o senhor quer que eu desligue o aparelho da cama 1 ou da cama 2? Como eu vou criar um outro leito? Ou a gente vai pegar aquele paciente do SUS e vai colocar num leito particular sob a possibilidade de receber o pagamento depois do serviço público. Então, essas coisas a gente precisa pensar sim. Hoje existe uma judicialização muito grande de tratamento, de medicamento, de exames, e às vezes esses medicamentos, eles são medicamentos simples para manutenção da pressão arterial, para que aquele paciente não descompense e tenha que parar na UPA, ou é o fornecimento de medicamento para um paciente diabético, para que ele não tenha uma crise e também vá precisar de uma internação. Então, eu acho que 70% dos problemas seriam resolvidos na atenção básica, no posto de saúde, no programa de saúde da família, no monitoramento daquele paciente. Desde 2022, a gente já tem, a partir do quadro ali de pandemia e etc., a possibilidade da telesaúde, da telemedicina. Isso em Portugal, no serviço público, acontece muito, que é a busca pelo paciente através da telemedicina. Então, aquele paciente vai a um posto de saúde ou faz um atendimento de saúde da família e há uma busca por ele sobre tomou o remédio, ainda precisa de atendimento, descompensou ou não, através do telefone, que é a busca ativa, para que aquele paciente não venha a ser um paciente de média ou alta complexidade. E eu acho que esse tipo de programa é bastante importante nos municípios, principalmente os municípios pequenos, que acabam não tendo os seus hospitais ou que tem uma demanda para levar esses pacientes para outros municípios. Doutora, assim, quando eu atuei na UPA há alguns anos atrás, foi em 2016, a gente tinha um recorte muito interessante, porque de 16 mil atendimentos, e aconteciam muitos atendimentos num mês, hoje está bem reduzido esse número, porque os postos de saúde estão funcionando melhor, pelo menos, é a impressão que eu tenho. E a gente tem o Heitor Abdala também, né? E o Dr. Eitel, e o próprio Bom Sucesso agora, Bom que está Sucesso. um pouco mais forte, então isso deu uma aliviada. Mas naquela ocasião, os casos que envolviam internação, nesse universo de 16 mil pessoas que passavam por ali, era de 400 pacientes, 300 pacientes. Isso prova exatamente o que a senhora está falando, ou seja, a maior parte dos pacientes podiam receber o pronto atendimento e a maior parte deles podiam estar sendo tratados numa atenção primária que funcionasse. Sim. Ponto. Faz a atenção primária funcionar, automaticamente você reduz muito o impacto dessa estrutura e o agravamento desses pacientes. Talvez essa parece ser meio clichê, mas essa é a grande saída e que os municípios parecem que não dão muita atenção a esse assunto, né? Sabe aquela situação que a gente brinca, que fala que o menos é mais? É isso. Às vezes, fazer o básico com qualidade
evita que você tenha um agravamento. Então, quando você trata, por exemplo, uma ferida, um pé diabético, ou você trata uma escara num paciente idoso, ou até um acidentado, né? A gente tem visto hoje muitos acidentes, principalmente aqui na reta, um dos motivos da colocação dessas grades também. Então, quando isso é tratado por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem ou um médico que vai ali e faz aquele atendimento, você evita uma infecção daquela ferida que necessita de internação, você evita que aquele paciente precise fazer antibiótico venoso e para isso precise ocupar um leito por 5 dias, 10 dias, 13, 15 dias, e isso diminui a demanda de casos graves e aumenta a qualidade do serviço. Então, essas caravanas de mamógrafos na cidade, as caravanas oftalmológicas ou qualquer outra, e eu não estou falando dessa gestão, de qualquer gestão, porque existem programas do governo federal e programas do governo estadual que podem ser requeridos por aquele prefeito que está na cidade ou por aquele secretário de saúde que está na cidade, para que essas demandas sejam diminuídas no sentido de gravidade, de agravamento do quadro. E aí, doutora, uma pergunta. A judicialização, ela consome o orçamento público destinado ao atendimento de saúde? Consome. Consome. E muito, doutora? Bastante. Porque o que a gente precisa entender? Cada município, você mencionou a questão do medicamento. Cada município ele possui uma lista de medicamentos da farmácia básica, né? A gente fala, o Brasil tem a Rename, Remume, LME, vários medicamentos, cada cidade tem a sua. Você imagina, por exemplo, que um município no Acre ou que um município no Amazonas lida mais com casos de febre amarela, de outras situações que a gente na região sudeste, na região sul, a gente não tem. Então, cada lista, ela é do seu município. E essa lista, ela possui ali em torno de 80 a 120 medicamentos. São medicamentos que a gente chama de medicamentos de farmácia básica. Ou seja, o município ele tem a obrigatoriedade do fornecimento gratuito desses medicamentos na farmácia básica e muitos deles inclusive, compõem os medicamentos de farmácia popular, que é esse que com a receita do SUS, você vai num posto de saúde e consegue receber aquela medicação. Então, quando a licitação municipal acontece de forma regular e eu tenho esses medicamentos de farmácia básica disponíveis para que o paciente que foi atendido na UPA, no posto de saúde, no hospital ou em qualquer lugar, vá buscar essa medicação, eu não preciso judicializar. No entanto, se eu preciso de uma insulina, por exemplo, ou de uma losartana, que é um medicamento simples para controle de pressão arterial, e eu não tenho essa medicação disponível no posto de saúde e por alguma situação eu também não consegui pegar na farmácia básica, esse paciente, esse cidadão, ele vai procurar um advogado ou ele vai procurar a Defensoria Pública para judicializar a entrega desse medicamento ou a compra desse medicamento. Então, quando isso acontece, o juiz não sabe se aquele medicamento custa para a prefeitura, numa licitação, 50 centavos, 30 centavos. Ele vai mandar comprar pelo orçamento que está apresentado no processo de 3 farmácias diferentes e, geralmente, esse valor é mais alto do que aquele que o município iria dispor se ele tivesse feito através de licitação pública, né? Então, ele acaba tendo um valor maior. E mesmo assim, você paga um valor maior e ainda pode correr o risco do município ser sucumbente, pagando dano moral, ser sucumbente, pagando eventualmente custas, ser sucumbente, pagando eventualmente honorários de advogados e ainda pagando multa. Porque quando o juiz determina que aquela obrigação
seja cumprida e ela não é cumprida em tempo, o juiz pode aplicar uma multa. Então você pensa que é um medicamento que pode ter sido licitado, mas não está disponível porque não veio, porque o fornecedor não entregou, por qualquer outro motivo. Então a prefeitura já gastou na compra daquela medicação, ela vai gastar num bloqueio, num sequestro judicial para ter que comprar aquele medicamento novamente ou fornecer o dinheiro para que ele seja comprado. Ela corre ainda o risco de ser penalizada com uma multa e ainda ter que pagar honorários advocatícios ou custas judiciais. Então, um medicamento que custava 30, 40 centavos pode virar um processo judicial de 5, 10 mil reais. Isso vem acontecendo com bastante frequência, tanto para medicamentos de farmácia básica, como com relação a outros medicamentos que precisaram ser solicitados eventualmente por conta de um agravamento daquele paciente que não foi tratado em tempo ou que não teve a atenção, da atenção básica devida. Doutora, para a gente encerrar aqui, a gente sabe do importante papel da Defensoria Pública nos últimos anos, atuando de forma muito presente e garantindo, né, transferência de paciente, medicamentos, enfim. A Justiça tem feito um trabalho excelente no que diz respeito ao que lhe cabe, pelo menos, fazer, né, que é garantir direitos. O Poder Judiciário tem esse papel e tem feito isso com muita dedicação, os advogados envolvidos e voluntários. A senhora sempre está atuando, às vezes, na maioria das vezes, voluntariamente. Eu já acompanhei a sua ajuda. Eu acho que o tempo, às vezes, não lhe permite fazer mais, porque senão faria. Né? Você tem que fazer tanta coisa e ainda acha tempo para ajudar tanta gente. Agora, há um ponto aqui importante. A gente sabe que há um gasto absurdo de dinheiro público nas pactuações com os hospitais, o que é necessário. Saúde se gasta muito, é caro. Os hospitais não conseguem funcionar se não estiverem recebendo. Ponto. Isso ninguém discute. Há, então, ao longo dos anos, algumas medidas que foram sendo tomadas, entre elas, transferir pacientes para outras cidades e pactuar com hospitais fora, acontece, às vezes, do município optar por isso. E a dívida com os hospitais ela vai aumentando de forma muito progressiva. E a sensação que a gente tem como cidadão é que é como se fosse um jacaré com a boca aberta, que por mais que se pague, nunca está sempre se devendo. E aí a gente agora acompanhou que só para o HCT parece que há uma dívida aí de mais de 120 milhões. A grande saída, então, que o governo tem tido como proposta é a construção, a criação de um hospital público municipal. A gente sabe que o gasto para a manutenção de um hospital é muito grande, né? Às vezes o município não consegue pagar aí parcelas de 9 milhões, por exemplo, por mês. Como que ela mantém, por exemplo, um hospital de porte 2, com um custo de aproximadamente 12, 16 milhões, que é o caso do Raul Sertan, que é um hospital municipal, um hospital de Nova Friburgo, e que a gente percebe que lá, mesmo tendo hospital público, também tem tanta dificuldade. Será que a construção de um hospital vai resolver o problema ou a gente vai continuar tendo problemas mesmo com um hospital público municipal? Então, a gente vê... Considerando, né, as experiências de outras a gente cidades. vê que a maioria das cidades que têm um hospital público não resolveram seus problemas. E a questão não é ter ou não um hospital público, porque nós estamos numa cidade com 180 mil habitantes e que a tendência é o crescimento da população idosa, né? A gente tem a diminuição da natalidade, o número de pessoas que hoje têm 3, 4 filhos diminuiu, mas a gente também tem um aumento da expectativa de vida com pessoas cada vez mais idosas, e isso faz com que as pessoas tenham mais doenças, porque ela tem mais tempo de vida para ficar doente. Então, numa população de 180 mil habitantes, um hospital público não é capaz, sozinho, de assistir a população toda. Então, eventualmente, vão permanecer as pactuações com outros hospitais, até por conta de especialidades, como cardiologia, neurologia, cirurgia, pediatria. Isso, de fato, é necessário. Essa questão dos valores,
a gente precisa pensar que quando a gente tem um privilégio de ter um hospital escola na cidade, né? Muito se fala sobre a FESO, sobre o Hospital das Clínicas, diminuição de leito, aumento de leito e etc. Mas a gente tem o privilégio que muitos locais não têm, que é ter na cidade uma faculdade, que esse ano completa a Faculdade de Medicina 60 anos, e ter um hospital escola. Porque o que vai acontecer? Este governo vai passar. O próximo governo vai passar. Mas a instituição, ela tem uma história na cidade. E essa história na cidade vem carregada de muitos débitos, de problemas com a saúde, porque é ela que faz esse atendimento, né? Então, quando a gente fala da necessidade de ter um hospital municipal, eu acho que toda cidade deveria, sim, buscar a sua saúde dentro de bons atendimentos de saúde da família, postos de saúde, uma boa triagem de UPA e os hospitais. Porque a gente precisa entender que quando a pessoa vai para uma emergência, existe uma regulação municipal e uma regulação estadual. Nem sempre aquela pessoa vai conseguir ficar dentro da cidade por conta da necessidade do quadro clínico. Às vezes o quadro clínico que ela apresenta não é absorvível pela cidade. Então, hoje, a gente tem o Hospital São José, por exemplo, que é uma CACOM que recebe pacientes oncológicos de uma regulação estadual. Então, quando há um agravamento do quadro desse paciente, muitas vezes ele não consegue ser tratado aqui. Ele precisa ser direcionado para uma UNACOM, que seria... tem diferenças entre o tratamento oncológico. Então, ele vai para o INCA, ele vai para um centro de referência, ele vai para um lugar especializado. A gente tem que parar de pensar que tudo vai ser resolvido dentro da cidade também. Algumas necessidades, elas vão acabar sendo resolvidas fora. Agora, a dívida que existe com o Hospital das Clínicas, com a Beneficência, anteriormente com o São José, ela não é desta gestão. Ela vem de várias gestões, mas alguém tem que pagar essa conta, né? Porque não é possível que você tenha prestado um serviço e que você não vai receber por ele. Então, eventualmente, o que o judiciário faz? Ele tenta diluir esse débito, porque o débito não é do prefeito Leonardo, ou do prefeito Vinícius, ou do prefeito Arley, ou do prefeito que for. Ele é da gestão. A gente, quando um prefeito ou um secretário de saúde tem uma responsabilidade, ele continua respondendo por aquilo durante alguns anos, mesmo depois de sair do cargo. Então, as consequências da administração pública, elas vão estourar na administração pública. E aí a gente está falando do governo e não da pessoa em particular. É claro que algumas atitudes pioram esse quadro. Por exemplo, alguns anos atrás, votou-se uma lei municipal em que determinava o teto, por exemplo, para pagamento de processos judiciais. E ficou estipulado que o teto seria o limite do INSS, da Previdência, né? Que seria, hoje, R$ 8.455. Tudo que ultrapassa esse valor vira precatório judicial. E aí você está empurrando com a barriga essa dívida para a próxima gestão. Eu tiro do meu colo e jogo para o outro. E isso vai se transformando, sim, numa bola de neve. A gente tem aí a história, por exemplo, do débito da Praça Olímpica, que as pessoas falam disso. Isso é um processo que tem mais de 30 anos. E essa dívida vem rolando. Agora, sob a dívida, existe juros, existe correção monetária, existe aplicação de multa. Então, sempre que as coisas demandam uma necessidade de processo judicial, a carga dela financeira, se não triplicar, ela vai pelo menos quadruplicar, quintuplicar. Isso vai tornando tudo cada vez mais caro. E, por consequência, vai drenar
a saúde pública de quem está na ponta. Gente, olha, eu Pois é. gostaria muito de continuar aqui, mas Aí você me convida, eu volto. Vamos voltar, porque o assunto é tão... Olha, a gente ultrapassou 10 minutos do horário, nem posso fazer isso. Hoje eu vou ser demitido. Mas olha só, eu agradeço desde já. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Olha, vamos então com Ana Paula Alves com o Informe Terê. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo e a carreta de oftalmologia do programa Olhar para Todos está em venda nova, no 3º distrito de Teresópolis, oferecendo atendimento gratuito à comunidade. Os atendimentos acontecem até o dia 26 de abril, sempre de 8 da manhã até as 18 horas. A estrutura está instalada ao lado da Igreja Católica de Venda Nova, em local de fácil acesso para a população. Com uma estrutura moderna e equipada, a carreta permite a realização de exames oftalmológicos e orientações especializadas, contribuindo para a prevenção e o diagnóstico de problemas de visão. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a consultas e cuidados com a visão, beneficiando moradores que muitas vezes enfrentam dificuldades para conseguir esse tipo de atendimento na rede tradicional. E aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º nesta sexta-feira, dia 24 de abril. Com a antecipação do pagamento, cerca de 35 milhões de pessoas serão beneficiadas, totalizando 78 bilhões de reais. O calendário de pagamento da primeira parcela vai até o dia 8 de maio. A segunda parcela do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. Os pagamentos serão feitos conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Segundo as regras, pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e beneficiários de renda mensal vitalícia não recebem o 13º salário.